Olá pessoal, então hoje nós vamos trabalhar com quantificadores ou silogismo aristotélico, também conhecido como lógica aristotélica, tá? Bem, o que são os quantificadores? A gente aprendeu um pouquinho sobre sentenças abertas, né? E quando existe uma sentença aberta, por exemplo assim, x mais 3 igual a 5. Ok, x mais 3 igual a 5. Isso aqui eu não posso dizer que é uma proposição, por quê? Porque eu não sei o valor de x, eu não posso dizer que se é verdadeiro ou falso, né? Mas se eu colocar um quantificador aqui, ó, existe pelo menos um x, ou para todo x, ou existe um e somente um x, nós podemos dizer que aí sim será uma proposição. Bom, na realidade nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. O que eu gostaria de mostrar agora, primeiramente, seriam esses quantificadores aqui. Para todo x, né? Esse símbolo, esse A virado assim, de cabeça para cima, esse E virado também existe pelo menos um x, né? Quando eu coloco um E com uma barrinha do lado, aqui está dizendo existe um e somente um x, tá? Muito bem, então nós vamos ver isso aqui, mas daqui um pouquinho. Agora nós vamos vir aqui, ó, gente, entender que os quantificadores, tá? Ele tem uma ideia de que existe sempre uma sentença, essa sentença tem que ter o quê? Um sujeito e um predicado, né? E o que acontece? Nós vamos estudar basicamente 4 tipos de frases, né? E obviamente as negações dessas frases com quantificadores. Então, obviamente, né, são esses aqui, os conhecidos quantificadores, simbolizados por esses, né, por essas letras aqui diferenciadas, com A virado, E virado e tudo mais. Mas aqui existe uma frase, e esse símbolo todo, né, ele é escrito, obviamente, no nosso português, dentro de uma sentença, dentro de uma frase dessa forma aqui. Todo homem é mortal. Bom, então nós temos aqui o todo homem como sujeito, o mortal como predicado do sujeito, e nós temos então a nossa proposição. Aqui nós temos uma sentença, ok? Ok. Agora nós temos que pensar o seguinte, como é que a gente nega esse todo, né, gente? Bom, nós negamos o todo com o algum homem não é mortal. Se eu estou dizendo que todo homem é mortal, tá? Eu tenho que dizer que existe pelo menos um homem que não seja mortal. Então, quando eu falo isso, tá? A negação é dizer que não. Então, temos que tomar cuidado aqui para que a negação não é nenhum homem é mortal. Então, muita gente pensa assim, como que eu nego todo homem é mortal? Nenhum homem é mortal. Não, não é isso, gente. Negar o todo significa dizer que existe pelo menos um, existe algum homem não é mortal, né? Como é que a gente nega o nenhum homem é mortal? Bom, se nenhum homem é mortal, nós também podemos negar dizendo que algum homem é mortal. Então, que e não que. Então, se nenhum homem é mortal, algum homem é mortal. Se todo homem é mortal, algum homem não é mortal. E é assim que a gente, digamos, nega, tá? O todo sempre é negado com algum, tá? E o nenhum também, né? Então nós temos aqui os quantificadores, né, que generalizam o todo e o nenhum, e o quantificador algum, que simplesmente seleciona uma parte do conjunto. Bom, agora nós vamos trabalhar aqui com a ideia da simbologia, né? Trabalhamos com as frases, mostramos as frases, mostrei como se nega, né? E agora nós vamos trabalhar também com os símbolos dentro de algumas sentenças que poderão ser abertas ou não, né? Então vamos lá. A primeira sentença que a gente já mostrei um exemplo bem no início da aula ali, eu coloquei assim, x mais 6 igual a 5, eu coloquei uma expressão diferente aqui, mas é semelhante a essa que nós estamos trabalhando agora. E eu tinha dito para vocês que essa era uma sentença aberta. Por que era uma sentença aberta mesmo? Porque eu não poderia dar um valor lógico verdadeiro ou falso, já que eu não sei o valor de x, tá? Da mesma forma, tá? Se eu colocar um quantificador, eu mudo completamente essa história e transformo isso aqui numa sentença fechada, ou seja, numa proposição. Então o que acontece, gente? Quando eu coloco assim, para todo x, x pertencente aos naturais, tal que x mais 6 seja igual a 5, eu estou podendo dizer agora que isso aqui é verdadeiro ou falso. Na realidade, obviamente isso aqui é falso. Não é para todo x, né? X pertencente aos reais, tal que x mais 6 seja igual a 5.
Na realidade, se eu colocar aqui, só existe um x, né, que é o menos 1 mais 6 igual a 5. Só existirá então 1x. Então essa sentença aqui é uma sentença verdadeira. Sendo assim, eu posso dizer que essa aqui é uma sentença fechada, tá? Quando eu coloco então no quantificador, eu posso transformar essa sentença numa sentença fechada, transformando então isso sim numa proposição. Nessa segunda frase aqui, existirá um x pertencentes naturais, tal que x mais 6 seja igual a 5. Na realidade, existe um x real e não um x natural, né? O x real seria o x menos 1, um x inteiro, né? O menos 1 não é um número natural, então essa sentença aqui seria uma sentença falsa, porém é uma sentença fechada porque nós colocamos um quantificador aqui, tá? Aqui nessa frase de baixo, ó, existe um x pertencente aos reais, tal que x ao quadrado é maior que zero. Sim, obviamente existe, e essa sentença aqui é uma sentença verdadeira e também uma sentença fechada, já que existe aqui um quantificador. Bem, agora como nós vamos negar os símbolos, né, dos chamados quantificadores? Esses símbolos são negados da seguinte maneira. Bem, imagine aqui que nós temos uma proposição, né, e essa proposição aqui seria para todo x, x pertence a R, né? Para todo x, x pertence aos reais. Como é que nós negamos essa proposição? A negação seria existe algum x, né? Existe pelo menos um x, ou existe algum x, x não pertence a R. Então esse pertence nós negamos usando o não pertence, e o para todo nós colocamos o E. Então sempre negar o todo é trocar por E, e negar o E é colocar o todo. Simplesmente assim. Então existe um x, x pertence a B, então como seria o não P? Para todo x, x não pertence a B. Então é assim que a gente nega os quantificadores, ok? Bem, vamos resolver então essa questão da FCC, mostrando aqui como funciona essa ideia das sentenças fechadas e sentença aberta. Bem, nós vimos lá que quando a gente tinha uma expressão x mais 3 igual a 2, a gente não sabia o valor do x, a gente dizia que essa sentença era aberta, né? Quando eu colocava um quantificador, eu transformava essa sentença numa sentença fechada. Agora aqui, ele foi um jogador de futebol, eu não sei quem foi ele, né? Que é a mesma história do x, eu não sei quem era o x, eu não sei quem era ele. Então o que acontece? Ele foi um jogador de futebol, fica uma sentença aberta nesse caso, tá? Bem, x mais y igual a 5. Novamente aqui, nós não temos, ainda por cima, além de uma variável, nós temos duas. Piorou mais ainda. Então, nós também temos uma sentença aberta aqui. Agora, olhem só. João da Silva foi secretário, foi governador, foi não sei o que. Nós estamos dizendo quem é a pessoa. Então, aqui eu tenho uma sentença fechada. Então, nesse caso, nós temos como resposta a alternativa B, que diz que 1 e 2 são sentenças abertas.